Olha aí, Luiz. Renata. Marcelo, você está com os vídeos todos aí? Você tentou? Eu vou deixar aqui no backup também, tá bom? Bom dia. Bom dia. Consegui voltar, Fernanda? Consegui, mas eu não estou conseguindo ouvir ninguém. Bom dia. Consegue me ouvir? Bom dia. Caiu de novo.
Bom dia. Eu acho que ninguém me escuta, viu? Você tinha clicado aqui para acessar com o som, né? Isso lá. Olha lá, tá funcionando, tá vendo? Só que eu não consigo, não sei se o pessoal não tá falando. Você pode renomear aqui, ó. Eu coloquei Nossa. eu sou assistente, eu sou Luiz. Bom dia. Eu estou sem câmera. Tá fácil de vocês? Cadê o... Bom dia, estão me ouvindo? É isso, Soraya. Bom dia. Agora eu tô Renata. conseguindo. Desculpa, né, professor? Bom dia. Bom dia, Soraya, tudo bem? Está me ouvindo, Soraya? Oi, Soraya, está me ouvindo? Oi, Soraya, está me ouvindo, Soraya? Pessoal, vocês dão uns 5 a 10 minutinhos, eu vou baixar o telefone, chamar o Paulo do Drive. Lá tem uma sequência. Essa sequência que foi explicada para essa
E ele precisava fazer isso, eu fiquei fazendo passo a passo. E na hora está conseguindo falar também comigo. A Soraya está conseguindo agora? Bom dia a todos. Bom dia, Soraya. Gente, mil desculpas, estou com problemas técnicos aqui, mas a gente já está resolvendo, tá bom? Bom dia. Eu consegui entrar só agora também, não estava conseguindo acessar pelo link. Bom dia. Eu tentei entrar antes pelo celular, também não consegui. Pelo menos tem. O que vai apresentar para o ensino superior em administração e gestão tecnológica? O primeiro que aparece aqui na nossa ordem é esse, ensino superior em administração e gestão tecnológica. Isso. Quem que vai apresentar? Se não estiverem presentes, a gente pode ir para o outro. Que é as dimensões para ensino de Business Process Manager. Estamos aqui. Será que a gente... Bom dia a todos. Bom dia, bem-vinda. Silvia, né? Dimensões para... É o de BPM, né? É o de BPM. Então, Oi, Soraya. Bom dia. Ei, professora, eu tinha caído aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Oi, Sérgio, de qual trabalho que é, Sérgio? É o mesmo. Ah, É é o o de mesmo. BPM. Isso, Silvia e Sérgio, né? Isso. exato. Então, perfeito. Acho que pode começar, então, né? O primeiro Por trabalho não gentileza. está aí, né? Ô, Soraya, mas Oi. a gente enviou o vídeo, né? Vocês levantam o vídeo, tem até 8 minutos, né? Mas não é o debatedor que levanta o vídeo? Vocês têm os vídeos que vocês pediram para postar na plataforma, né? Tá, gente? E a gente está com um problema técnico aqui. Soraya, você está com os vídeos, né, Soraya? Como que a gente deve proceder, então? Nesse caso. Aguardar. Oi, gente, desculpa, voltei. Eu não ouvi, eu não sei se vocês conseguiram me ouvir, se teve retorno. Nós ouvimos que você perguntou se ia colocar O vídeo. o vídeo. E aí a Soraya falou que está com problema técnico para colocar o vídeo. Você tem sim. o PowerPoint desse vídeo, Sérgio? Na verdade, eu acho que eu tenho como colocar o link do vídeo aqui, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só um minuto.
O artigo Dimensões para o ensino em espaço dinâmico, DPM, proposta de um modelo conceitual qualitativo. Está sem som de retorno. Soraya, na hora que você foi para apresentar, você colocou com o som, tem uma opção lá que tem que clicar. Perdão. Dentre essas possibilidades, nós temos Ô, Silvia, desculpa, perdão, eu não ouvi. Eu acho que parece que está saindo som agora, né? Tá meio ruim de ouvir, mas parece que está saindo som. Eu te perguntei se você fez a opção de mandar com áudio, porque na hora de compartilhar a tela tem essa opção de colocar com áudio. Tá indo sem som, então? Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer, gente. E na hora que começar a falar, acho que é melhor você desligar o seu áudio aí também, o seu microfone, porque eu acho que está dando uma interferência. Acho que agora pode ligar. Tá vindo sem áudio. Na hora que você for compartilhar, Soraya, aí tem compartilhar e tem uma opção, acho que é com som, se eu não me engano. Que a gente estava ouvindo o som do seu computador, eu acho que não estava ouvindo o som do vídeo. Então, com esse atraso, a gente já está usando parte do tempo do debate. Não, do debate. Porque são 22 minutos que a gente tem de sobra, né? No final, porque são 4 trabalhos. Então, se a gente tiver primeiro todos os 4, é 8 mais 8, para cada um, e sobram 22 minutos exatos, né? Tudo no cronômetro. No cronômetro. Vamos ver se ela consegue resolver. Senão a gente explica o trabalho e podemos ir para o debate. Então, tomara que resolva tudo. Essas metodologias de gerenciamento. Gente, vocês conseguem ouvir? A gente consegue ouvir, mas está sem som. Mas sem a imagem. Sem imagem, quer dizer. Então, tendo em vista essa visão todo de BPM, tem que, você vai lá em compartilhar tela, e aí, na hora que você escolher lá embaixo no cantinho esquerdo, tem escrito compartilhar som. O competitivo atual, eles demandam a constante por parte das organizações. E dentre essas possibilidades, nós temos um autor seminal da área, que é o Von Braun, apresentando o artigo.
Dimensões para o ensino de Business Process Management, BPM, proposta de um modelo conceitual qualitativo. Os autores desse trabalho são Sérgio Adriane Santos Moreira, que sou eu, Rafael Garcia Souza, Silvia Inês Dalla Valle de Pada. Nós somos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. Iniciando as exigências desse mercado competitivo atual, eles demandam um aperfeiçoamento constante por parte das organizações. E dentre essas possibilidades de melhoria, nós temos um autor seminal da área, que é o Von Broek, apresentando o Business Process Management, ou gerenciamento de processos de negócio para realizar a gestão dessas organizações, que ainda carecem de uma visão ponta a ponta, ou seja, uma visão holística que engloba o todo, como exposto aí por Mader, apesar dessa grande disseminação ainda no meio acadêmico e empresarial da prática de gerenciamento de processos de negócio, como exposto aí por Bandara. Alguns estudos mais recentes, eles trazem que o ensino de BPM, enquanto a disciplina agregado ao currículo de faculdades, ele pode integrar os estudantes aí em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, como exposto aí nos estudos de Levosky, de Moura, Kundu e Manjubá. Bandara e Leviskovsky também abordam esses novos modelos de negócio que eles têm sido requisitados nas faculdades e escolas de negócio para que incorporem essas metodologias de gerenciamento de processos de negócio aos seus currículos. A ideia é de capacitar aí os futuros profissionais para o mercado de trabalho. Então, tendo em vista essa visão holística do todo de BPM, essa preparação de futuros profissionais para o mercado de trabalho e a incorporação da disciplina de BPM para o currículo dessas faculdades, essa pesquisa ela visa responder a seguinte questão de pesquisa: quais são os principais desafios e dificuldades enfrentados no processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem em Business Process Management? Então, esse estudo ele propõe um modelo conceitual qualitativo que relaciona as dimensões de ensino de BPM aos seus respectivos autores. Fizemos um apanhado no referencial teórico com os principais autores da área, expondo aqui que a conquista dos objetivos estratégicos e organizacionais e a busca nessa melhoria por gestão de negócios, ela vem contribuindo com notoriedade para a área de BPM. Autores seminais da área como Von Broek, Bandara, Stamaraju e Van Lui expõem aqui que essas organizações elas ainda precisam evoluir no gerenciamento de processos, tendo essa visão holística, né, focando em processos de ponta a ponta, porém que entregue, né, a fim de entregar um valor ao cliente final. Esforços também têm sido realizados para compreender o BPM no intuito de aproximar a academia desse contexto empresarial e o ensino dos conceitos, né, de processo e formas adequadas para transmitir o BPM ainda são colocados como desafiadores, né, para o ensino do BPM. Para realizar esse trabalho, nós fizemos uma revisão sistemática da literatura dos últimos 10 anos, aí de 12 anos, desculpa, de 2010 a 2022, relacionando os desafios e dificuldades de ensino em Business Process Management para o contexto, o ambiente educacional. Nós utilizamos duas bases de dados renomadas, como Scopus e Web of Science, com alguns termos, né, algumas queries de busca, que são Business Process Management, Teaching Challenge, Education e University. Nessa primeira busca, foram encontrados 192 artigos que delimitavam essa metodologia que nós buscamos utilizar em nosso trabalho. Então, para melhor identificar os artigos que estavam convergentes com o objetivo geral do estudo, nós realizamos uma triagem, lendo os títulos e resumo desses artigos, selecionando 43
artigos, 43 papers. Desses 43 papers, foi feita uma leitura minuciosa dos papers no intuito de identificar, né, aqueles parâmetros que mais se alinhavam à pesquisa. E aí nós encontramos, foi o resultado de 13 papers finais, onde nós identificamos que esses papers continham desafios e dificuldades no ensino de BPM. Fizemos o agrupamento das temáticas mencionadas na literatura, né? E a partir desse agrupamento e dessa revisão sistemática que nós fizemos, nós elencamos algumas categorias em um quadro que relacionasse os desafios e dificuldades no ensino de BPM com os seus autores. Essas categorias resultaram num agrupamento final, né, elencando 10 dimensões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem em BPM. Dessas 10 dimensões, né, nós observamos que elas se apresentavam como possíveis soluções às barreiras para a consolidação do conhecimento em Business Process Management, e também verificamos que tais dimensões deveriam ser priorizadas nos programas de ensino nas universidades e escolas de negócios. Essas dimensões elas se apresentaram como possibilidades a serem discutidas e refletidas como boas práticas de BPM. Nas dimensões são essas daqui. Do lado esquerdo, de D1 a D5, nós temos aprendizagem pela ação, estudo de caso, currículo multidisciplinar, materiais didáticos e pedagógicos e ferramentas interativas de TI. No lado direito, das dimensões D6 a D10, temos trabalho colaborativo e comunicação, alinhamento entre teoria e prática, experiência prática docente, formação discente diversificada e conhecimento prévio de processos. Esse estudo ele se mostra como complementar às ideias de Abral, averiguando desafios e dificuldades que possam provocar implicações práticas e sociais no ensino de BPM. A ideia também foi agregar dimensões conceituais no ensino de BPM, para alinhar os estudos de Bandara, estudo de Beverugi, estudos novos na literatura, recentes, né, que convidam os pesquisadores a impulsionar futuros estudos sobre a disciplina de BPM. Nós percebemos que adequações elas precisam ser efetuadas no currículo de BPM nas universidades, faculdades e escolas de negócio, tendo uma visão do todo, uma visão holística, para que essas universidades e escolas de negócio não percam a qualidade no ensino de BPM, lecionando BPM de uma maneira isolada ou puramente conceitual. Este estudo ele se apresentou, né, como modelo conceitual qualitativo com 10 dimensões de ensino de boa prática, no intuito de atualizar os currículos de treinamento em BPM. Como contribuição teórica, é um modelo que serve como base para se desenvolver competências interdisciplinares, que integrem gestão de processos ao ensino de BPM. E para a prática, esse estudo ele contribui para o treinamento e desenvolvimento dos futuros gestores de mercado. Por fim, esse estudo apresenta um modelo como base para estudos futuros que pesquisem sobre o ensino de BPM nas universidades e escolas de negócio. Essas são as nossas principais referências utilizadas nesse trabalho e fica o meu muito obrigado. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando. Depois. Você tem que Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Soraya. Não sou
Oi, Soraya, está resolvida a trilha sonora? Tudo bem. Silvia, sobrou você, né? Do grupo, é isso? Não, tá eu e o Sérgio aqui. Ah, o Sérgio está aí também. E quem fez a apresentação Foi é o o Sérgio. Rafael, Foi. né? Não, Foi o próprio Sérgio. Foi o Sérgio. Foi Só o Sérgio, Rafael que né? não tá. Não, tá bem, tá bem. Posso... A gente tem aí alguns minutinhos, né? Claro. pode Soraya, Soraya controla o tempo, Soraya? Bem, acho que então eu deixo aí para a primeira questão, que é o seguinte. Você chegar num número de artigos, vamos dizer assim, 13, né? E só que na concatenação das palavras das duas bases de dados, tem o AND, né? Vocês tentaram fazer outras formas de amarração? Tá? Porque, obrigatoriamente, se não tiver teaching ou challenges, education, university, talvez o número de artigos fosse muito maior. Tá? Então, como que vocês chegaram nessas palavras-chave para a gente acabar extraindo os artigos? Quer dizer, qual era o universo inicial e depois como que a gente chegou nesses 13? Sim. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Então, nós utilizamos, né, as queries mesmo, falando sobre AND, né, com o AND. Então, a gente teve o universo inicial de 192. A ideia de usar o AND era justamente para concatenar essas palavras para o nosso objetivo final, porque, às vezes, se nós usássemos, por exemplo, o OR, né, ele às vezes ia sair algo que não fosse o ensino específico de BPM, talvez de universidades, ou fosse talvez o ensino por meio de consultoria. Então, para concatenar os nossos objetivos, foi por isso que nós utilizamos o AND. O universo inicial foram 192, né, que foi pego os últimos 12 anos ali, né, dentro de Business Process Management. E também, né, no Business Process Management foi usado o asterisco não, desculpa, aspas, né, para significar o gerenciamento de processos de negócio. Porque, às vezes, se nós utilizássemos só o BPM, né, você tem algumas consultas de bits per minute, né, então você iria para uma área, talvez, da saúde, que não teria nada a ver. E também, às vezes, usando sem a aspas, você tem a parte do business process, que é uma categoria maior, né, que talvez envolveria muitas outras pesquisas que não o gerenciamento de processo de negócio como a gente queria. Tá, e desses 192, você passou para 43, né, que é a segunda filtragem. E depois da leitura dos 43 é que você acabou chegando nos 13, é isso? Sim, sim. É porque como, às vezes, 8 minutos, né, 9, como foi o vídeo, não dá tempo de explicar, mas no artigo eu coloco, né, direitinho como que foi feita a seleção e depois a exclusão, né, dos artigos, às vezes, que não falava do ensino de BPM exclusivamente. Não, perfeito. Eu tô fazendo as perguntinhas porque vocês vão publicar isso aí, então, na verdade, na metodologia, normalmente a gente deixa, inclusive, ferramenta utilizada, que é uma coisa que vocês acabaram não falando aqui, né? Então, normalmente a gente tem aí vamos dizer assim, uma paleta gigantesca com ferramentas para a gente poder. Mas como vocês usaram tanto o Web of Science como o Scopus, normalmente tem ferramenta que trabalha com os dois, tira as redundâncias e a partir daí a gente vai para a clusterização. Então, não sei se vocês chegaram a usar alguma ferramenta que faça isso de modo automático. Não. Nós usamos. Vocês foram fazendo isso na mão nós mesmo? fizemos na unha mesmo.
Só fazer um comentário aqui, agregar que o Sérgio estava falando, não sei se ficou claro, mas assim, ficou na linha A, por exemplo, na busca, ficou BPM, né, Business Process Management, ensino e educação. Esses três ficaram com END. Aí depois a segunda linha com END, mas no fim das contas, né, nós usamos o OR entre elas, né, porque nós colocamos todos junto para fazer essa filtragem. Mas não é um assunto muito pesquisado ainda. Assim, eu vejo no Brasil a gente ainda vê isso mais em curso de MBA, especialização, mestrado, doutorado. Nós fizemos eu tive um aluno de doutorado que ele fez uma pesquisa e o BPM, a única disciplina no Brasil de pós-graduação em curso de administração é uma que eu ministro. Isso acho que em 2016. E isso é um assunto forte na Europa, mas também não é muito forte nos Estados Unidos. Então, realmente, eu acho que a gente, não sei se a gente usasse essas ferramentas, aí é uma ideia, acho que a gente poderia pensar nisso, né, Sérgio? Mas não sei se a gente conseguiria, talvez, facilitar o trabalho, né, professor? Acho que facilitar o trabalho de filtrar, né, desses 43 para 13, talvez essas ferramentas nos ajudariam. Mas, tanto que a gente teve que Não, que nem a figura... Não, que nem a figura que vocês chegaram, né, que é o modelo conceitual com as 10 dimensões, trabalhando assim, vamos dizer assim, de modo mais artesanal, é claro, você acaba chegando. É que com as ferramentas você também vai clusterizando, tem uma hora que você tem que dar nome a esses clusters, né? É que é tão difícil ver um trabalho que é feito artesanalmente, que a gente tem tanta ferramenta, e elas são visuais, né? Normalmente a gente está trabalhando também com quem são autores e palavras-chave e um monte de outra coisa. Fica numa linha mais de bibliometria, né? Então, é que como são 13 artigos, né? É porque hoje em BPM a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem desafios gigantescos, né? Que é a questão da internet das coisas, das novas tecnologias. Por exemplo, se é lá de Ribeirão Preto, se eu vou falar de agricultura de precisão, a gente está revolucionando todos os processos. Tá? Por quê? Porque é o uso de sensores, né? Esses sensores, mais tecnologia, tal, tudo integrado, né? A processos, de modo que hoje você não como que você vai fazer análise de solo? Tá? Então, tem um modo de fazer, tem outro que você vai fazer com o uso de sensores, tal, assim por diante. Então, acaba brincando aí com você pode ter um desafio muito processo, grande. A gente tem partes do processo que podem ser automatizadas e a gente pode também continuar com outra versão do processo, né? Que é que, por exemplo, vai ter uma opção manual, vamos dizer assim, né? Em determinadas situações. Esses são desafios, inclusive é um dos assuntos aí do doutorado do Sérgio. Perfeito. E vocês também não chegaram dentro da questão da modelagem, que é uma parte prática, se é feita com ferramentas ou não, porque você também tem um universo grande, mas você acaba concentrando a modelagem em algumas técnicas. Isso aí também não aparece, né? Como assim modelagem? Desculpa, modelagem de processos? Não, desenhar o processo. Tá. Desenhar, usar aquela piscina com as raias, sim. aquela questão. Na verdade, a ideia era falar dos desafios e dificuldades do ensino, porque o que acontece? BPM não é um conceito difícil. Se a gente for... Assim, tem bastante coisa para a gente aplicar, mas o nosso maior desafio é porque a gente tem um mindset de visão departamental. Gente. E isso atrapalha muito a visão do processo ponta a ponta. Então, às vezes, eu me deparo com uma situação que as pessoas falam assim, eu vou falar, eu estou agora com um aluno de iniciação de TCC, que ele me procurou porque ele está responsável para mudar os processos de uma incorporadora, e aí ele quer vender até assinar o contrato. Ele não entende que a venda vai até a entrega do apartamento. Temos e aí um minuto. Ele conversou na empresa, e isso realmente é difícil para ele aplicar, porque as pessoas não aceitam. Então, por que é tão difícil, né, ensinar BPM, né? Então, a pesquisa foi muito nessa linha de
de desafios mesmo que nós temos. Não, perfeito. Acho que a Soraya está cobrando o tempo, então depois a gente leva lá para o Parabéns. final. Tá, quero dar parabéns a todos, pedir desculpa pelos nossos atrasos técnicos aqui, tá? Eu gostaria que a gente conseguisse ir para o outro trabalho. Quem está presente? Obrigada, Soraya. Obrigada, professor Belmiro. Ótimo dia para vocês. Obrigado. Obrigado, professor Belmiro. Obrigado, Soraya. Até mais, pessoal. Até mais. O primeiro, ele não conseguiu apresentar, né? É que é o ensino superior em administração e gestão tecnológica. Não tem ninguém presente, né? Eu acho que são só 2 trabalhos, né? Tem contribuição para a educação profissional em nível superior no Brasil. Está presente? Esse é o meu. Ah, ok. Soraya, vamos direto para o Nilson, a apresentação do Nilson. Na nossa fila seria o último, mas a correlação entre os fatores, tem alguém presente do trabalho? Nilson, acho que é melhor ir para o teu mesmo, então. Fazemos a apresentação do vídeo também antes disso? Isso, só um minutinho. Tá? Acho que a Soraya que coloca. Então, sim, só um minutinho, tá bom? Tá bem. Sou autor do artigo Contribuições para a Educação Profissional em Nível Superior no Brasil, a partir de práticas de uma Nilson Berla Rubenisch. Sou autor do artigo Contribuições para a Educação Profissional em Nível Superior no Brasil, a partir de práticas de uma instituição canadense, e vim aqui para apresentar um pouquinho deste artigo, então, de minha autoria. Este artigo ele busca resgatar discussões iniciais da criação dos cursos superiores de tecnologia no Brasil e, ao mesmo tempo, contribuir com um exemplo de educação profissional desenvolvido pela ETS, que é uma instituição de ensino superior da província do Quebec, no Canadá, que nasceu com o propósito de formação de tecnólogos e passou por transformações ao longo dos anos, chegando a um modelo de formação reconhecido como essencialmente prático, voltado para as necessidades do mundo do trabalho. E justamente diante, então, deste caso, né, se questionou o que o caso da ETS pode trazer de reflexões para o modelo brasileiro de formação profissional de nível superior. Esse artigo teve, então, como objetivo analisar as contribuições do caso da ETS para o modelo brasileiro de ensino profissional em nível superior, em especial para os cursos superiores de tecnologia.
O artigo, como metodologia, usou o estudo de caso, proposto por IN, né, com a coleta de dados primários e secundários. Esses dados foram triangulados, né, coletados a partir, então, de dados secundários de documentos digitais da própria instituição e dados primários, basicamente, a partir de entrevistas semi-estruturadas realizadas em loco na ETS. Os principais documentos analisados foram, então, o website da própria ETS, do Ministério da Educação da Província do Quebec, e também foram analisados dados do Serviço de Jovens do Governo Canadense, do Conselho de Administração da Conferência de Reitores e Diretores das Universidades do Quebec, o CREPUC, do National Research Council, do Bureau Canadien d'Accréditation de Programmes d'Engenharia, meu em francês é péssimo, mas vamos lá, da Engineers Canada e da International Engineering Alliance. As entrevistas foram realizadas com sujeitos que poderiam contribuir para o melhor entendimento do caso da ETS, observadas conveniência e disponibilidade dos respondentes. Também foram realizadas conversas informais com diferentes atores sociais, inclusive alguns alunos da instituição. Para análise de dados foi utilizada a técnica de codificação aberta, a fim de identificar conceitos e dimensões dos dados, seguida de processo de agrupamento em categorias. Foi realizada uma codificação axial, buscando relacionar os códigos às categorias, como proposto por Strauss e Corban em 2008. Foi utilizado o software Max QDA para auxiliar no processo de organização e codificação dos dados, bem como na criação de memorandos, né, o que facilitou e enriqueceu a organização dos dados para posterior análise, conforme Gibbs de 2009. Foram identificados 226 trechos de entrevistas com 38 diferentes códigos. Sobre o caso, então, a ETS faz parte da rede da Université do Québec, localizada em Montreal, na província do Quebec. É uma escola superior especializada em ensino e pesquisa aplicada em engenharia e transferência tecnológica, que possui cerca de 7.600 estudantes, sendo 2.000 deles na pós-graduação, desses cerca de 400 no doutorado. É uma escola reconhecida na região da província do Quebec, em especial em Montreal, por formar profissionais qualificados e com habilidades práticas, né? Se fala muito em hands-on lá, eles sempre mencionam, né, que a ETS é hands-on, diferentes dos graduados em outras instituições, considerados mais teóricos. Né? Por sua origem e vocação, né, por compreender o caso da ETS, impele reflexões, então, sobre os cursos superiores de tecnologia. Né? A fundação da ETS, ela se deu logo após a Revolução Tranquila, né, que levou a província do Quebec a um período de muitas mutações, né, e nesse período, pessoas do meio dos negócios, da indústria, mobilizaram-se para a criação de uma instituição universitária voltada para a tecnologia. Aliada a este contexto, também falta de engenheiros com orientação prática, sobretudo para a fabricação de bens duráveis, embasou a sugestão de criação de escolas de engenheiros tecnólogos, ou engenheiros práticos, que eles chamaram na época. Feita então pelo Conselho Superior de Educação, né, em 1971, bem no início da década de 70. Em 1973, o Conselho recomendou então a criação em caráter experimental da Escola Superior de Tecnologia, filiada à Universidade do Quebec, né, que então se deu origem à ETS em 1974. Foram então feitos e organizados cursos de tecnologia, né, então foram criados cursos tecnólogos para suprir esse piloto, né, mas se identificou uma dificuldade de inserção desses profissionais no mercado de trabalho, sendo uma das causas a falta de registro profissional pelo Conselho de Classe da Ordem dos Engenheiros do Quebec. A Ordem dos Engenheiros do Quebec exigia uma formação de pelo menos 90 créditos e os cursos de tecnologia tinham 72 créditos, então se fez essa primeira adequação, né, no final da década de 70 para buscar então cumprir a quantidade mínima de créditos exigidas pela Ordem dos Engenheiros. Mesmo feita esta adequação, né, no final da década de 80 ainda existiam dificuldades de registro dos profissionais, quando então se decidiu transformar os cursos da instituição em bacharelados. Né? Então, bacharelados focados na prática, né, mas bacharelados. Né? Então, com isso se buscou então cumprir todos os critérios de acreditação do Bureau Canadien d'Accréditation de Programmes d'Engenharia
sendo que, então, foram alterados novamente os números de créditos para 105, né? Então, equiparando esses programas aos programas de engenharia tradicionais, tá? E fazendo também algumas alternativas de adequação para aqueles já formados. Com isso, então, se conseguiu a acreditação, né, do BIRO, se conseguiu o reconhecimento da Ordem dos Engenheiros do Quebec, e os cursos, então, passaram a crescer, efetivamente, né? Já nos anos 2000, então, a ETS passou a ser uma das instituições mais reconhecidas da província, né, com cerca de 25% dos estudantes de engenharia de toda a província estão hoje na ETS, sendo uma das 5 maiores escolas ou faculdades de engenharia de todo o Canadá. Então, ela tem hoje essa fama, né, de formar bons engenheiros práticos, né, com conhecimentos hands-on. Ela tem, inclusive, uma diferença de receber alunos que vêm já de ensino técnico. Então, normalmente, eles já têm uma formação técnica, ao invés de ter ido para o pré-vestibular normal, né? Várias práticas também são feitas para alinhamento com a indústria, né? Então, existe um sistema de estágio curricular muito forte. Então, hoje, 1/3 da carga horária é de estágio. Existe uma estrutura toda de estágios, de cerca de 25 profissionais que fazem acompanhamento desses estágios. Se tem um foco muito grande em manter a acreditação da Ordem dos Engenheiros, que é uma acreditação alinhada internacionalmente. Muitos clubes de estudantes para desenvolvimento de práticas, parcerias de pesquisa com a indústria, então fazendo uma pesquisa aplicada, né? O Quartier de l'Innovation, que é um ecossistema de inovação feito ao redor da instituição, e a diretoria da instituição com membros da indústria. Então, todos esses requisitos, né, fizeram com que a ETS tivesse, então, uma boa fama e vocação voltada para a prática, né, que pode nos trazer boas reflexões aqui para os cursos superiores de tecnologia e para algumas possibilidades aqui de como fazer aproximações com o mundo do trabalho. Meu tempo está acabando aqui, já acabou até, na verdade, então espero que gostem do artigo. Professor, Oi. o senhor quer fazer Nilson, alguma observação agora? O Nilson posso começar com uma primeira e breve perguntinha? Oi, Nilson, está me ouvindo, Nilson? Sim, deixa eu ver. Não, tudo bem. A tua apresentação, ela pega o modelo canadense, mas no Brasil nós tivemos também uma briga muito grande, e essa briga ela é institucional, né? Porque você tem, no caso brasileiro, você tem o CREA, né? Então, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. E sempre teve uma briga entre os cursos de formação rápida, vamos assim dizer, de 3 anos, e um curso de engenharia, que é um curso de 5 anos. Com o tempo, você acabou, vamos dizer assim, entre aspas, né, resolvendo essa questão, e pela tua apresentação, no Canadá o processo deve ter sido o mesmo, né? Quer dizer, você tem um engenheiro, vamos dizer assim, prático, que sai logo, né, para o mercado de trabalho, a exemplo do que é na China, na Índia, tá? Você solta engenheiros com um tempo muito baixo. Mas você tem essa questão mais ligada a instituições, como o CREA e tal. Então, acho que dá para traçar um paralelo, né? E até numa linha de tempo. Eu acho que a discussão é mais ou menos essa. Final dos anos 70, essa questão da necessidade de tornar os cursos mais práticos, e uma briga institucional. Acho que é bem por aí, né, Lúcio? Assim, traçando um paralelo. Mais ou menos isso, né? Na verdade, lá o resolver foi não resolver. Eles acabaram não dando continuidade a esses cursos rápidos.
Então, na verdade, eles conseguiram fazer, né, um curso de bacharelado, daí, com o tempo e o número de créditos regular, no caso, né, dentro das expectativas que já se estava acostumado, né, que as instituições estavam acostumadas, inclusive, e o que eles fizeram daí foi fazer um curso diferente, um curso mais prático. Mas em termos de tempo de formação, acabou que eles não conseguiram vencer essa batalha. Assim, né? Eles continuaram, daí acabaram transformando o curso de bacharelado com pelo menos 90 créditos. Eles têm 90 créditos até. Era o que a ordem dos engenheiros exigia como mínimo. Então, a formação passou a 4 anos, basicamente. Então, não se teve esse ganho de tempo, né? Nessa ideia inicial lá com os tecnólogos. É o nome que eles dão nos cursos, é tecnólogo mesmo, né? Uma tradução assim mais grosseira, eles chamavam de tecniciano, né? Seria um tecnólogo mesmo, né? Era uma formação superior técnica, só que não vingou, tá? Basicamente, por uma pressão muito forte da ordem dos engenheiros, né, que acabava não reconhecendo esses profissionais, e sem o reconhecimento da ordem dos engenheiros, eles não conseguiam trabalhar. Então, era basicamente isso que foi acontecendo. E depois eles mencionam muito o Acordo de Washington, que é um acordo que tem vários países signatários, né, da formação de engenharia, e que daí, nesse Acordo de Washington, existe alguns critérios mínimos também, então eles também acabavam não cumprindo o Acordo de Washington, então teria um problema internacional também para a inserção dos profissionais, né? Então, a partir disso, eles resolveram, então, para acabar de vez com a discussão, eles cumprem agora tanto a questão da ordem dos engenheiros do Canadá, mas também cumprem o Acordo de Washington, então fica tudo cumprido, né? Mas o que eles fizeram foi dar essa ênfase prática. Então, eles conseguiram criar esse curso de tal forma, transformar esse curso de tal forma, né? Que eles ficassem com uma ênfase hands-on. A base disso está numa estrutura de estágio muito robusta, assim, eles têm esse sistema, que é o co-op, que eles chamam, né, que é um sistema que é utilizado também no ensino técnico, no nível médio, lá no Canadá, no Quebec, especificamente, tá, que é um sistema onde 1/3 do ano, mais ou menos, os estudantes ficam em estágio. Aí eles replicaram esse sistema do técnico no superior. Então, eles também têm exatamente esse mesmo sistema. Então, eles trabalham por trimestres, né? Então, 2 trimestres são teóricos, 1 trimestre é prático. Eles têm que fazer esse estágio, e esse estágio não é tipo os nossos estágios, assim, que vai lá e faz o que bem entender, né? Então, eles têm 25 profissionais supervisores que efetivamente acompanham os profissionais, esses estudantes dentro das empresas, né? Fazem supervisão bem ativa desses estágios. E quando eles não passam pelo estágio, eles não podem avançar para o próximo ano. Então, eles são obrigados a realmente fazer esse estágio. Perfeito. O curso, então, é de 4 anos. É. Eles conseguem, o estudante que vem do técnico, ele já fez, se ele tem o técnico lá, ele tem uma carga horária superior ao médio, também, né, na verdade, né? Normalmente o técnico tem 4 anos, né, o técnico de nível médio, o médio regular tem 3 anos, né. Então, quando ele vem do técnico, ele come 1 ano, ele fica com 1 ano a menos, né, daí ele fica com 3 anos. Se ele veio do ensino médio regular, ele faz 4 anos, normal. Na verdade, a engenharia nas outras universidades lá, ele pode sim fazer os 90 créditos em 3 anos. Soraya, tem mais pergunta? Ou... Oi, professor. Não tenho. Oi, vocês me ouvem? Não. Não? Não, estamos ouvindo sim, Soraya. Tá bom. Tá, obrigada. Tem mais algum tempo ainda para a gente ou não? Olha, ou vocês têm 2 minutinhos e tem mais gente para apresentar ainda. Se eu quero que a gente já comece a apresentação do próximo, e aí a gente dá uma pausa e faz contribuições. Isso. Não, mesmo porque a gente tem um debate lá, tem um tempinho final. Quem está presente dos outros?
Silvestre e Verônica é de outro trabalho? Ensino superior e administração e gestão realmente não está presente, né? Não está. Dimensões que é o primeiro do dia. Isso. Tá. Correlações entre os fatores de ensino, básico e indicados. Alô, gente? Oi, o trabalho de... Estou vindo, pessoal, quem vai apresentar o trabalho de correlação entre os fatores de ensino básico? Correlação entre os fatores do ensino básico. Tem alguém presente na sala? Oi? Então, Silvestre, que está presente, tem algum trabalho para apresentação? Então, deixa eu só ver. Se o Silvestre não... Deixa eu só pegar a listinha completa aqui. O Silvestre não tem. O Nilson já apresentou. A Silvia já apresentou. O Sérgio também. Então, não tem ninguém na sala que não tenha apresentado o trabalho. Oi, Soraya, está me ouvindo? Nós temos 6 pessoas na sala, todos que estão presentes. Por isso que eu perguntei para o Silvestre. E você, o Nilson já apresentou, Silvestre não tem trabalho, Silvia apresentou, e o Sérgio também é do trabalho da Silvia. O que apresentou né? Primeiro, Isso. Então não tem mais ninguém na sala para apresentar. Será que alguém teve problema técnico aí? Possivelmente, viu, professor? Porque eu tive probleminha na entrada, mas é porque eu estava com o celular. Uhum. Tá? E eu nem devia estar hoje aqui, eu não tinha me programado. Eu deixei o pessoal trabalhando, eu estou em aula, né? Deixei o pessoal trabalhando, passei a madrugada preparando um documento, né, do tipo, se virem, daqui a pouco eu retomo as atividades, mas tudo bem. E no carro eu tentei entrar pelo Zoom e não consegui. Aí eu cheguei aqui, tudo bem, aí tudo funcionou. Vamos pro debate, então, né? A Silvia está por aí? O Sérgio ainda? A Silvia tá sim. Ô, Silvia. Tá. O Nilson também tá. Oi, pode falar. Eu gostaria só de saber, Silvia, de você, qual foi a principal dificuldade que vocês encontraram no levantamento dos artigos para analisar para a formação do artigo de vocês? Eu estava até conversando com o Sérgio aqui, né, usando os comentários do professor Belmiro a respeito de usar a ferramenta. Acaba sendo uma leitura muito artesanal, né? Nem sei se uma ferramenta conseguiria entregar alguma coisa para a gente nessa ótica. Até porque o campo de BPM ele é um campo que está muito mais ligado à tecnologia, né? Muito mais do que modelagem de processo, né? Tem toda a parte estratégica também envolvida. E aí, quando a gente pensa em ensino de BPM, também é um assunto que, quando a gente pensa em gestão, administração, tem uma necessidade que é muito mais ampla, de entender de forma mais holística. Então, o que a gente percebeu é que não tem tantos trabalhos que trabalham mesmo com essa perspectiva de desafios no ensino de BPM, e a gente até teve que aumentar, né, Sérgio, se não me engano, ficaram 12 anos, né?
Sim, é porque o que acontece? Como é muito... Posso complementar, professor? Pode, pode. É porque como é muito restrito, né, a área é muito restrita de BPM, e principalmente quando a gente tenta levar para o ensino, porque esse foi o nosso grande desafio, a grande contribuição do estudo. É você fazer uma análise um pouco mais reflexiva dos artigos, tentando extrair mesmo essas 10 dimensões que nós extraímos. Tanto é que os autores que geralmente falam de ensino de BPM são bem limitados, né? Os dois principais que eu utilizei nesse trabalho é Bandara e Citamaraju. Então, assim, é bem limitado o BPM. Na verdade, o contexto de BPM, ele já não tem uma área relativamente nova, né, dentro da administração, se a gente olhar a parte da área de gestão e negócio, e principalmente a parte de ensino, ela é uma vertente que tem algumas restrições a nível de publicação. Então, o desafio do trabalho foi justamente essa, né? Ter essa análise reflexiva para fazer filtragem e criar essas categorias que nós elencamos como as 10 dimensões de ensino de BPM. Respondemos? Perfeito, então. Nossa, perfeitamente. Obrigada. Professor, o senhor tem alguma contribuição? Falta, o teu som não está ligado, professor. Essa de liga e desliga o microfone. Aqui tudo bem, mas na TV, muitas vezes a pessoa está com o microfone desligado, fica mais estranho. Os dois trabalhos eles acabam sendo qualitativos, tá? Então, quando a gente faz um trabalho qualitativo, e aí eu vou falar um pouquinho de um pouquinho de outro. Por isso que eu fiz a pergunta, porque quando a gente usa ferramentas, vocês podem agregar também o uso de ferramentas com trabalho artesanal. Porque o uso da ferramenta, ela traz insights. Por exemplo, ela começa... tem aquela coisa de uma nuvem de palavra, na verdade, codificar as palavrinhas que aparecem, e às vezes aparece uma palavrinha que a gente diz, o que isso aqui está fazendo aqui dentro? Tá? Então, deixa eu passar uma experiência pessoal minha. Tá? Eu trabalho muito a revisão sistemática, muito mesmo. Se vocês procurarem a revisão sistemática e Belmiro, principalmente ligado à tecnologia, vocês vão achar em diversos artigos. Mas o que a gente faz? A gente usa um ferramental. Então, por exemplo, um dos trabalhos que seria apresentado na sessão de hoje, que é o das correlações, ele usa um ferramental. Se alguém tiver depois a oportunidade de pegar esse trabalho, ele usa a linguagem R para fazer análise da correlação entre bases de dados. Eu, por exemplo, costumo usar muito a linguagem R para ler tanto o Web of Science como o Scopus. E qual a vantagem de fazer uma revisão sistemática usando ferramentas? Qualquer ferramenta. No meu caso, eu uso R por um motivo simples. Eu uso muito a mineração de texto, tá? Porque isso me traz insights que a revisão sistemática em si muitas vezes acaba não me trazendo. Por exemplo, eu pego muitas vezes a correlação entre palavras. Então, eu estou revisando a literatura. Cheguei lá, por exemplo, nos 13 artigos. Eu jogo os 13 contra eles mesmos e fico pegando correlação. Aí a gente diz, o que é essa correlação? Tá? E, de repente, a gente descobre alguma coisa que assim, é um insight. Tá bem? Então, enfim, eu gosto do uso de ferramentas como auxiliar do processo. Tá bem? Tá. Assim, só para... como tem muita gente que está tão acostumada com isso, mas ele é um auxiliar do processo, não que ele defina o trabalho como todo... Já estou perdendo as palavras aqui. Mas é um auxiliar, tá? Me traz insights assim por diante. No trabalho do Nilson, está me ouvindo aí, Nilson? Tá, né? Uma coisa que fica faltando, isso principalmente para a publicação,
Você fez lá um trabalho de codificação. Deixa eu só pegar o trecho que você usa. Você vai lá, usa uma ferramenta, que é o MaxQDA, você pega lá os trechinhos de entrevista, cria os códigos, as categorias, só que, do ponto de vista metodológico, você poderia trazer a contribuição maior da literatura, tá? Porque tem autores chaves que estão faltando no teu trabalho, e isso é importante na hora de você publicar. Quer dizer, em cima de quais ideias, de quais autores que eu trabalhei. Não é simplesmente, olha, foram tantos códigos, tantas categorias, tal, e assim por diante. É tentar trazer esses autores, tá bem? Que é uma consulta simples, você já chega neles, mas seria interessante você trazer isso para o teu trabalho. Tá? Porque depois, quando a gente for ver o teu trabalho, e eu estou falando do trabalho do Nilson, né? Ele fica assim meio solto, né? Que você tem lá, ó, entrevistada CAN 5, o entrevistado CAN 6, né? Mas diz como você trabalhou isso, quais são as ideias. Segundo o tal autor, nós fizemos isso, fizemos todo esse trabalho conceitual, assim por diante. Aí isso te enriquece muito para a publicação. Tá bem? O trabalho qualitativo, às vezes, ele exige um pouquinho isso da gente buscar lá um pouco mais de rigor no método mesmo. Sim, perfeito. Tá bem? Então, acho que é o que dá para fazer no teu trabalho. Porque eu peguei a bibliografia e falei, pô, está faltando autores aqui. Aí nessa direção. Alguém mais tem alguma contribuição a fazer sobre os trabalhos? Fiquem à vontade, nós temos tempo, tá? Ô, Nilson, tudo bem? Sérgio. Tudo certo. Eu estava dando uma lida no seu trabalho, e só uma ideia, né, que eu vi aqui do título. Talvez, se você... Eu vi o seu título, né, eu estava fazendo um comentário do objetivo, até para falar com você mesmo, aí depois eu vi o título. E aí eu vi o título, ele fala justamente, né, dessa necessidade da qualificação, primeiro, né, da formação, e aí por meio de análise e contribuições. E na hora do título, você coloca que o objetivo é fazer as análises da contribuição dos casos. Talvez seria legal você inverter essa ordem e seguir a ordem que você colocou no título, né? O objetivo principal para a melhoria dessa qualificação profissional. Não sei se eu me fiz entender, talvez seja melhor, né? Pelo menos eu olhando assim, e você só inverter a ordem no objetivo. Não sei se faz sentido para você. Eu não sei se eu entendi, Sérgio. Sim, é porque no objetivo eu vi que você colocou que a ideia principal, né, que você teria seria analisar as contribuições dos casos das ETS. Na verdade, eu entendi o que você explicou, é só a mesma forma de escrita, que eu achei que talvez seria melhor que você colocar no objetivo principal a melhoria da qualificação, né, buscando essa melhoria para a qualificação profissional por meio das análises dos casos das ETS. É mais a forma de escrita mesmo, é só uma ideia, se caso você ache viável, né, no objetivo. Entendi. Beleza? Legal, obrigado. Vou tentar reformular aqui, ver como é que eu consigo inverter a ordem ali. Está todo mundo quietinho. Deixa eu voltar para o trabalho, então, do BPM. Ainda mais a professora Silvia, né, que lida com isso. Então, lá no... Deixa eu só ver de novo o trabalho aqui.
Então, a gente tem lá aquele quadro, né, que é um modelo conceitual. E deixa eu só ver uma coisa aqui. Limitações, conclusões, contribuições. Eu acho que... Posso dar uma sugestão, Silvia? Claro, fique à vontade. Então, principalmente para publicação, né? Então, quando a gente faz uma revisão sistemática, muitas vezes a gente... Está muito bom o quadro, né? É a partir dele que eu vou falar. E como você já falou de desafios no meio do caminho também, desafios e dificuldades do ensino. Só que o BPM, por ser dinâmico, ele está ganhando contribuições daquilo que a gente chama de IBPMS, se eu não estou enganado, que é colocar a palavra intelligent, né? Business Process Management. E aí, normalmente, vem a palavra S, que são as suítes de softwares aí usada pelos grandes players, né? Tipo IBM, né? Tipo a própria Oracle, que é muito forte nisso, mas você também tem aquelas outras empresas que acabam sendo líderes de mercado, né? Tipo Pegasystems, a Appian, o próprio Visage, que é bastante que é inglesa, né? Mas é bastante usada aí no Brasil. E as evoluções disso, né? Principalmente em relação à própria inteligência artificial, que a gente tem muito... Você tem muita ferramenta hoje que é low-code ou no-code para gerar, para auxiliar todo esse processo. Então, acho que lá no finalzinho do trabalho, você pode dar uns pitaquinhos, né, dos desafios que a gente tem para o futuro, mesmo que não tenha aparecido na literatura, ou eventualmente ela acaba aparecendo escondida em algum cantinho. Tá bem? Que é uma agenda, né? É uma agenda futura de pesquisas. Geralmente quando a gente divide o campo de BPM, né? A gente, por exemplo, para ensinar BPM, a gente coloca essa parte mais de análise e proposta de melhoria ou proposta de novo processo, e aí, na sequência, vem a tecnologia. Isso já é o que vem agregado quando a gente pensa em corpo comum de conhecimento. Mas eu entendi seu comentário, porque daí a gente poderia fazer alguma coisa no tipo para trabalhos futuros, né? Vendo isso. Não, porque é algo, né? Porque você começa normalmente, é uma modelagem, é Zin, to be, o que a gente tem, o que deve ser e tal, mas a gente tem grandes desafios pela frente. É o que eu te falei, né? O uso dos sensores em modo intensivo, a questão de novas tecnologias que estão surgindo, tipo edge computing, né? Que, quer dizer, eu tenho a nuvem, eu tenho o edge, eu tenho sensores, e os processos, né? De que modo que eles vão. E às vezes é difícil a gente imaginar isso como produtos, né? Ou como processos, né? Sim, tá sim. Bem? E aí, Mas ainda mais difícil ainda quando a gente não tem o básico do BPM, né? Para entender esse ponto a ponto aí. Enfim, muito obrigada pelo comentário. Isso, é mais essa contribuiçãozinha lá no finalzinho, até de ampliar um pouquinho, né? Que é esse pitaquinho que a gente dá de estudos para o futuro. Acho que é isso, só. Obrigada, professor. Obrigada pelos Bem, comentários. Soraya, se a gente não tiver mais nada, eu estou tranquilo aqui. A gente deixou de ter 2 trabalhos também. Alguém tem mais alguma contribuição? Senão a gente já consegue encerrar por aqui. Da minha parte está tudo certo. Nilson? Tudo certo. Tudo certo? As contribuições. Primeiramente, eu quero agradecer a todos, tá? Foram trabalhos relevantes, né? E é importante esse olhar para a educação. E vocês querem publicar o trabalho de vocês? Como que vocês estão aí para o futuro, as projeções? A ideia é essa. Avançar, né? Muito bom. Tem chance, sim, de publicação, né? E vocês querem submeter para que
que revista especificamente, ou ainda está estudando ainda essas possibilidades? Na nossa área é o BPM Journal, que é uma das revistas, acho talvez a que a gente mais citou também, né, Sérgio? Mas geralmente talvez alguma... Oi? Não, geralmente é que fala dos estudos de BPM especificamente, mas talvez, né, quem sabe, Talvez ligada em ensino também, né? A gente não sabe, e que fale de BPM um pouco, talvez, né? Ah, tá bom, então. Gente, muito obrigada, tá? Obrigada, Nilson, obrigada, Silvia, obrigada, Sérgio. Peço desculpa pelos problemas técnicos encontrados, tá bom? Professor, muito obrigada pelas suas contribuições. Sumiu o teu som, Soraya. Professor, a gente quer agradecer as suas contribuições aos nossos trabalhos. Não, tudo bem. E como sempre, a gente está aberto, tá? Se depois quiserem, enfim, se quiserem sugestões, né? Por exemplo, revisão sistemática eu trabalho muito. Legal. Tá? Então, enfim, e normalmente ligada a tecnologias. Tá bem? Essa é uma parte que você falou do R, eu já imagino o R, o pessoal de estatística trabalhando. Então, é que na verdade é análise de dados, né, que a gente faz com a R. mineração, então, a gente tem a mineração de processos, né? Você está fazendo a mineração de palavras, né? Não, é de palavras, disso, daquilo. O semestre que vem eu tenho uma optativa aqui da universidade, né? Então, eu vou estar com um público gigantesco e trabalhando análise de dados com R assim, tipo R para dummies, né? Quer dizer, eu não faço exigência nenhuma. Você é da PUC, de São Paulo, é da isso? PUC. Então, a gente vai dar um E o curso para a aluno ele PUC pode fazer inteira. a disciplina como aluno especial aí? Ou não? Como assim, de fora? Porque a USP, por exemplo, eu tenho como abrir para aluno especial, né? Não sei como é que funciona na PUC. Eu não sei, eu acho que você pode fazer uma disciplina bolsa, sim. Pelo menos no pós-graduação, sim. Essa disciplina vai ser de graduação. Vai ser de graduação. Vai ser de graduação. Assim, eu vou trabalhar com um pouquinho de tudo, porque o R, ele te dá uma liberdade muito grande. E as pessoas têm medo de codificar. Então, a gente passa assim, umas 4 aulas brincando com código. Brincando com código significa que dá para fazer um joguinho. Tá? Então, de cara, assim, a pessoa... Eu estou fazendo game? Sim, você está fazendo game. Com pouco código. Por quê? Porque a gente usa intensivamente bibliotecas. Né? Então, a pessoa está aprendendo a codificar e, de repente, ela já está fazendo um joguinho. De repente, ela está analisando um Twitter, né? Tá baixando dados do Twitter, está pegando um texto e fazendo uma nuvem de palavras. Essa é a coisa mais básica do mundo. A gente faz com 5 códigos, 5 linhas de código. Né? E é legal que a pessoa tenha um produto. Né? Então, enfim, um pouquinho disso. O Nilson é engenheiro, Nilson? Não, administrador. Administrador? Uhum. Eu estou nos 2 times aqui. Então, eu comecei com engenharia e também sou administrador. Né? Então, aí a gente conhece bem essa briga da engenharia. De fato, a gente fazia 5 anos, período integral, e a gente brigava com aquele pessoal que queria. Eu só também sou engenheiro de produção operacional. Acho que era, não, acho que era operacional o nome que se usava. Eu já esqueci, mas era um curso assim, e a gente ficava brigando mesmo. Quer dizer, por que a gente está aqui 5 anos estudando período integral, não pode trabalhar tal, então já tinha essa briga já é bastante antiga. Hoje, o profissional de engenharia ele tem mais horas de EAD, se a gente for pegar os currículos, né, do que outra coisa. Então, já desvirtuou um pouquinho aquela questão das brigas que a gente tinha lá no passado.
Gente, podemos finalizar assim. professor, pessoal, eu enviei o link, tá, para vocês avaliarem a sessão e também passei o link do network, tá, para a gente bater um papo também após a sessão. Quem quiser entrar também está disponível no chat. Eu vou conferir ali. Perfeito. Perfeito? Tudo bem? Perfeito. A gente, Ok. professor, a gente já pode encerrar por aqui? Sim, Soraya, eu agradeço. Agradeço aí a participação, Soraya. A gente só não te viu, né, até agora. E não, gente, deixa eu contar para vocês não vão me ver mesmo, porque os computadores disponíveis aqui na USP não tem câmera. E eu não consegui logar a rede, que estão com probleminha, mas possivelmente a gente se conhece pela vista uma próxima oportunidade, tá bom? Não, perfeito. À tarde eu estou aí na fé, na parte presencial. Então, Perfeito, então. Quem tiver por aí, a gente acaba se encontrando aí para o café. Tá bem? Vai ser um prazer. Tá legal. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado aí, Sérgio, Nilson, Silvia. Obrigado, Soraya. Obrigada, professor. Parabéns Obrigado, pelo trabalho. professor. Pessoal, até mais. Até mais. Obrigada, Soraya. Eu que Obrigado. agradeço imensamente. Até. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.